Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Meu nome é Arthur e hoje eu vim falar, gente, um pouco sobre uma situação que é muito recorrente, ela é muito comum em todos os tipos de pessoas, todo mundo tem um problema e muitas pessoas não sabem lidar com esses problemas, muitas pessoas não sabem enxergar o problema, muitas pessoas se perdem nos seus problemas. E hoje eu estou aqui para tentar ajudar um pouco você a conseguir organizar seus pensamentos, para pelo menos chegar em um passo a mais para conseguir resolver ele. Ou melhor dizendo, realmente tentar resolver esse seu problema e não ficar só no mundo das ideias. Bom, gente, eu estou gravando, né, primeiramente, antes de começar, eu estou gravando esse vídeo para tentar ajudar a você que está com algum problema. Se você tem mais de um problema também, né, eu vou tentar ajudar a você a enxergar essa ampla perspectiva de como é ter um problema, de como você vai poder lidar e enxergar o problema, os problemas, tá? E eu já vou dizendo que eu não sou especialista em nada, eu só apenas escrevi um roteirinho bem merda e vim aqui, né, contar pra vocês o que eu acredito que funcione. Eu acredito que funcione, tá bom? Então vamos deixar de enrolação e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, primeiramente, todos nós apresentamos problemas, todos nós temos problemas. Porém, para você conseguir, primeiramente, né, correr atrás do seu problema, para você conseguir, primeiramente, querer resolver esse problema, é entender algumas coisas. E eu montei 4 pilares. 4 pilares que você precisa entender para conseguir, de fato, né, pelo menos ter uma noção de como é o seu problema. Bom, nosso primeiro eu vou estar olhando um pouquinho para cá por causa que eu escrevi, mas não ligue muito para isso. Primeiramente, o que você precisa fazer quando você tem um problema ou mais? Você precisa visualizar o seu problema. Aí você fala, meu Deus, Arthur, que besta. Eu sei qual é o meu problema. Eu consigo visualizar ele. Tá, mas calma aí. Você tem certeza? Você sabe a quantidade de problemas que você tem? Você já falou, eu tenho esse problema aqui por causa de tal coisa, eu tenho tal problema. Ou você simplesmente fala, meu Deus, eu tô cheio de problema e não consegue resolver. Esse é um passo muito importante, esse é o primeiro passo. E é o passo mais simples, é o básico que começa a evoluir. Quando você enxerga o seu problema, quando você visualiza o seu problema, você consegue pelo menos ter um norte, você pelo menos consegue organizar ele na sua mente. Você consegue visualizar ele em etapas. Você tem, não etapas, mas você consegue visualizar os seus problemas. Você tem um problema aqui, você tem um problema A, o B, o C e o D. Beleza, perfeito. Ok, essa foi a primeira. Bem simples, né? Muito de boa. A segunda, né? O segundo pilar é você focar no seu problema prioritário. Ou seja, você vai ter que estabelecer um grau de prioridade para o seu problema. Tá, Arthur, calma aí, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo dar prioridade para um problema? Não sei como é que é isso. Tudo bem, eu vou fazer aqui uma analogia, que obviamente não é a sua situação, ou se for, que bom, né? Você pode, sei lá, servir de ajuda, isso pode servir de ajuda. Eu tenho um celular quebrado e tenho um pneu furado. Tá, calma aí, vamos ver aqui a situação. Eu vou criar uma situação hipotética. Eu tô andando de carro, meu celular tá quebrado e eu preciso levar ele pro conserto. Porém, no meio da estrada, o meu pneu fura. E agora eu tenho dois problemas. O meu celular tá quebrado e o meu pneu tá furado. Sendo que, calma aí, vamos lá. Eu tenho que chegar na loja e eu tô de carro. Qual é a minha prioridade desse momento? É com certeza consertar o meu pneu, porque pra eu chegar na loja pra consertar meu celular, eu preciso consertar meu pneu. Então tudo bem, a gente vai visualizar esse problema. A gente visualizou os dois problemas, eu tenho meu celular quebrado e eu tenho meu pneu furado. Ok, visualizamos os problemas. Você vai ter que priorizar um, ou seja, o que você precisa urgentemente fazer. Se você tentar primeiro resolver o celular para depois resolver o seu pneu, não vai ter muita lógica. Você vai ter que ir para um negócio consertar o celular para depois voltar, vai deixar esse carro só. Então, você tem que entender isso. Você tem que entender a prioridade dos seus problemas. Você tem que dar a prioridade. Você tem que começar por um e não tentar resolver todos de uma vez. Porque senão você vai se embaralhar. Não tem como. Então tá, demos a prioridade pro pneu. Resolve o pneu. Tá, Arthur, calma aí. Tá, tudo bem. Tá, eu dei a prioridade, visualizei, dei a prioridade. O que é que eu vou fazer depois que eu der a prioridade? Tudo bem, eu tenho lá meu pneu. Você vai ter que definir as rotas viáveis para a resolução do seu problema. Tá, tudo bem. Vamos lá.
Eu preciso definir rotas viáveis. O que seriam rotas viáveis? Você precisa enxergar como você vai consertar esse pneu da maneira mais viável possível. Por exemplo, se você sabe trocar o pneu do seu carro, tudo bem, você vai pegar o step, vai lá e vai trocar o pneu do seu carro, só vai custar um tempo até lá, mas tudo bem, você vai conseguir, tudo bem, olha, você conseguiu resolver seu problema. Mas se você não sabe trocar o pneu do seu carro, o que você vai fazer? Tá, vamos lá, vamos pensar nas rotas viáveis. Vou ter que ligar pra alguém, tá? Não consigo ligar pra alguém porque eu tô sem meu celular. Vou ter que chamar alguém que tá passando na rua, vou ter que, me ajuda. Essa é a rota viável. Você não vai conseguir ligar pra ninguém porque você já não tem seu celular. Tudo bem? E quando você chamar alguém, obviamente essa pessoa vai poder te ajudar. Então, você conseguiu estabelecer essa rota viável. Mas você não pode se enganar, porque muitas pessoas enxergam uma rota e não é a viável e tenta de tudo para fazer com que essa rota dê certo, mas ela não é a mais recomendável do momento. Consegue me entender? Então você precisa ter consciência disso, você precisa saber disso, você precisa entender a rota que você vai tomar e você não pode se perder nela. Você precisa, tudo bem, calma aí, essa rota eu consigo resolver meu problema, então eu vou tentar resolver. Meu Deus, eu não consigo porque surgiu outro problema. Se distancia dessa rota e procura outra mais viável. Entendeu? Você não pode se matar tentando resolver, porque senão você só vai acumular problemas e vai dar mais problema, e mais problema, e mais problema, e você vai se perder. Então, saiba enxergar isso. Se não tá dando certo, opa, calma aí, será que tem outra forma? Tá, vamos seguir por ela, vamos tentar por ela. Entendeu? É uma tentativa e erro. Claro que vai custar um tempo, claro que vai custar muito da sua capacidade, porém você precisa ter essa resiliência, você precisa entender isso. Eu nem sei se resiliência é a palavra correta para isso, mas enfim, relevem. Você precisa ter essa consciência, melhor dizendo, entendeu? Para efetuar a rota da maneira correta. Perfeito? Estabelecer limites. O que seria estabelecer limites é justamente isso. Você tem que estabelecer um limite para essa rota. Se você chegou num limite ali e falou, meu Deus, não dá, você tem que buscar outra alternativa mais viável para conseguir resolver o seu problema. Joia? Perfeito. Se você fez isso, você já consegue. Realmente você já consegue resolver o seu problema. Ou pelo menos em grande parte do seu problema. Você já vai ter uma ampla perspectiva de como você vai conseguir resolver. Só cabe a você a ir lá e resolver. Fazer por onde, ok? Ok, temos esses 3 pilares. Qual seria o último pilar? Aí você fica pensando, tá, tudo bem, eu já fiz tudo, meu Deus, eu já resolvi um problema. Na verdade, você não resolveu. Porque você precisa estar disposto e aberto para lidar com as situações que não são confortáveis. Você não pode perder o seu foco. É como eu falei anteriormente. Você precisa estar disposto a estar passível de erro. Porque se você for por uma rota e não conseguir resolver o seu problema através daquela rota, você tem que estar disposto a falar, poxa, isso daqui não dá, eu não posso perder mais meu tempo aqui, eu tenho que arrumar outra forma de resolver o meu problema. Porque senão você vai acabar que vai perder o seu foco. O seu foco é esse aqui, você tem esse seu foco. Aí temos as ramificações, tudo bem? Ou seja, são as rotas viáveis. Essa rota não é muito viável. Você tenta resolver ela, mas não consegue. Você fala, meu Deus, essa daqui tá muito difícil. Você tem que se distanciar dessa rota, pegar outra rota, para conseguir efetivamente resolver o seu problema, entendeu? Então, se você tem só uma rota possível, aí você tem que analisar. Tá, tudo bem, eu só tenho essa rota, só consigo fazer através disso aqui. Eu preciso resolver através disso aqui. Tudo bem, você só tem uma rota, você não tem ramificações, você só tem uma ramificação, na verdade. Mas se você tiver mais de uma ramificação, ou seja, se você tiver diferentes formas de resolver esse problema, você tem que enxergar qual é a melhor forma e que te custará menos trabalho. Porque se você já está estressado, você vai preferir se estressar mais e talvez dar errado. Não, você precisa pensar na rota melhor, que custe menos, que faça você efetivamente resolver o seu problema e não que custe tanto. Então você tem que estar disposto, porque quando as pessoas não estão dispostas e elas acabam errando o caminho, elas pegam uma rota que infelizmente não é a ideal ou uma rota viável, ela se frustra demais e acaba que ela consome isso aqui e tudo dá errado. Porque se você se perde em uma rota que você não consegue voltar para trás e
encontrar o outro caminho, você se perde nele, nessa rota não viável, não tem como. Você se perde, é como um labirinto. Tá entendendo? Assim dizendo, né? Se você consegue me entender, até que você tá conseguindo acompanhar até aqui, você se perde nele. Então você precisa, gente, enxergar os seus problemas com uma ampla perspectiva. Tá entendendo? É muito difícil. Cara, não é tão difícil assim. Se você parar pra pensar, você vai conseguir enxergar as melhores maneiras de resolver um problema. Porém, eles são trabalhosos. Você precisa ter consciência, você precisa estar disposto, você precisa enxergar. São passos. Você não pode começar já definindo uma rota, né, viável, sendo que você nem enxergou ainda seu problema. Não tem como, você não pode pular essas etapas. Você tem que primeiro enxergar seu problema, você tem que dar prioridade para o seu problema, você vai ter que definir a rota viável, dependendo da situação para esse seu problema, e você vai ter que estar disposto a um possível erro. Você tem que estar disposto. E dessa forma você consegue, ou melhor dizendo, não consegue, eu não vou te garantir, mas você pelo menos vai ter um 90% de chance de êxito para tentar resolver esse seu problema. Se você conseguir enxergar dessa forma que eu tô te dizendo, as coisas vão ficar um pouco mais claras. Mas é como eu digo, gente, é trabalhoso, você precisa ter cabeça para isso. Eu sei que na hora do momento, na hora que você tá lá tão nervoso, é difícil de pensar nisso. Mas tente. Pelo menos tente, porque se você não tentar, você nem vai conseguir. Você tem que pelo menos tentar. Você tem que sentar, botar sua cabeça pra funcionar nesses momentos que são bem difíceis, é claro. Obviamente é muito fácil falar, mas eu espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha entendido. Mesmo que você não consiga resolver aquele problema naquela hora, senta depois que você tiver com a cabeça um pouco mais fria e reflita sobre ele. Entendeu? Defina as suas rotas, defina o que você precisa fazer, quais são suas prioridades, e depois que eliminar um problema, você vai para outro e você começa tudo de novo. E é um ciclo. Com o tempo você vai ver que você não vai mais ter problema, ou seus problemas vão estar bem reduzidos. Você vai conseguir ter uma capacidade maior de resolver os seus problemas e não vai se perder neles. Então basicamente é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Isso fortalece o que eu penso e eu na verdade digo que isso não é algo, meu Deus, você precisa fazer isso, não. As pessoas, elas têm as suas maneiras de resolver os problemas, elas têm as suas perspectivas de encarar a certas situações, e essa é a minha perspectiva. Eu estou te passando, se você quiser utilizá-la, fique à vontade. Talvez te ajude. Se você não quiser, não tem problema. Você encontra outra alternativa para resolver o seu problema. Só, por favor, tente resolver o seu problema. Não deixe ele de lado. Não alimente o seu dragão. Essa é uma pauta para outro vídeo, mas enfim, eu tô me prolongando demais. Basicamente é isso. Muito obrigado. Um beijo para você que assistiu até aqui e até a próxima.